Tu não corre atrás do bem-estar para a vida, né? O estresse da vida. Nossa, tem tantas coisas, né? Tem enxaqueca, tem estresse, a correria, o serviço dia a dia. Parece que a desculpa do estresse, o peso do estresse parece que né? Mas as contas também dão dor de cabeça. Com certeza. É isso que é? Você dizia que existe uma dor de cabeça que é muito dolorosa. Ah, sim. Pior do que a enxaqueca, existe uma dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, que já foi chamada cefaleia suicida. Ela é mais comum nos homens e ela é dita sazonal, porque ela pode ocorrer uma vez por ano, 2 vezes por ano, ficar 2 anos sem ter. Mas como é que essa dor pode acordar o paciente? Ela é lancinante, ela dá num lado do rosto, pega o olho, é como se um ferro em brasa estivesse perfurando. E o que acontece nessa hora? O olho lacrimeja, fica vermelho, a pálpebra cai, o nariz entope, e o paciente, você não consegue, ele não fica de repouso, você não consegue falar com ele fica desesperado, anda de um lado para o outro, chuta a parede, joga cadeiras. Tomara que seja muito rara. Ela pode durar de 1 a 3 meses e o paciente pode ter de 1 a 8 crises num dia. Mas é rara ou costuma... Ela é rara, né? é rara, mas é mais comum nos homens, geralmente fumantes. Embora o fato de parar de fumar não melhore as dores. Ela é rara, mas infelizmente, às vezes não é bem diagnosticada em pronto-socorro. Tá? E o diagnóstico é fácil, está na cara, né? O olho fica vermelho, lacrimejando e com dor de cabeça. É a pessoa desesperada. Então, às vezes até sua, só de ser lado. É um lado só. E suor. Que coisa, hein? O Flávio, que vocês vão separar de fumar, essa dor de cabeça você não vai ter nunca. Vamos lá. A Maria Rosa de Uberlândia. Sou professora, trabalho em 2 períodos e tenho dor de cabeça constante. Sei que o emocional está interferindo. A quem eu devo procurar? Um neurologista? Sim. Sempre quando a pessoa tem um quadro de dor que ela nunca teve, sempre ela tem que procurar ajuda médica, num primeiro momento. Não esquecer que o primeiro passo é o tratamento médico. Depois de tratada, de examinada a origem dessa dor, pode ser que não seja nada tão grave, aí ela pode se valer de outros profissionais. Talvez o melhor seja ela fazer concomitantemente um diagnóstico médico e um diagnóstico psicológico. Seria o ideal, a gente sabe que é o mais complicado. Porque a gente sabe também que essas 2 coisas, elas nunca funcionam separadas. O físico e o psíquico andam muito juntos e a gente não pode desgrudar um do outro. Mas o que a gente vê em termos de dor, se é uma dor que aparece e a pessoa nunca experimentou essa dor antes, é sinal de que alguma coisa mais séria pode estar acontecendo do ponto de vista físico. Por isso que eu digo de o primeiro passo ser sempre procurar ajuda médica. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que sempre que a pessoa se sente angustiada ou que esteja sofrendo, quando muitos colegas falam, isso é um problema da sua cabeça, é verdade, é um problema da cabeça mesmo. Porque a parte psicológica, a parte mental, está relacionada a como o cérebro vai processando os problemas. Então, é tão importante essa parte mental, da angústia, do sofrimento, quanto a parte cerebral. A gente sabe que, às vezes, uma dor pode ser um sinal de um derrame, por exemplo. Então, o primeiro passo é procurar um médico clínico para examinar. Ela pergunta se o médico é neurologista que ela deve procurar, né? É isso? Exatamente. Exatamente. Né? Tá bem, vamos lá, Flávio. O Aparecido Sargi, de Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Tenho 55 anos e tenho sempre uma dor forte na testa. Às vezes 15 dias sem sentir nada. Mas quando vem, perco apetite, náusea, não aguento a luz. Será que é resultado de depressão ou algum problema de alimento ou é o cafezinho que eu tomo demais?
Vamos lá. Ele tá descrevendo uma enxaqueca, né? Mas pode ser um pouco de cada. Pode ser o estímulo emocional, o estímulo químico, excesso de cafeína. A cafeína não é um vilão, a cafeína até é boa. Tá? Muitos remédios para dor de cabeça têm cafeína na forma. Só que você tem que ter um equilíbrio. Você não pode tomar nem muito, nem pouco. Se você toma assim, um X de café por dia e fim de semana você não toma café, você pode ter uma cefaleia por ausência de cafeína, por baixa dose de cafeína. E o excesso de cafeína também pode causar dor de cabeça. Então tem que ter um equilíbrio. Ele deve analisar os hábitos dele alimentares e de rotina biológica, de sono, entendeu? Não ficar mudando o horário de sono, não ficar em jejum. Tudo isso conta como estímulo para a enxaqueca, fora o estresse. E tem que tratar a depressão dele também. Se você está deprimido, tem que tratar a depressão. Edna Del Mastro. Desde criança tive cefaleia e às vezes enxaqueca. Agora, aos 66, diminuiu tudo, porque também diminuiu o ritmo de trabalho. Mas meus irmãos e sobrinhos têm o mesmo problema. Dormem mal, não podem tomar sol. Será que é de família? Genético. Com certeza é enxaqueca e é genético mesmo. Não precisa, e geralmente ela na menopausa ela vai embora. E nesse caso, se é genético, o que a pessoa pode fazer? Todos os familiares que têm dor de cabeça têm que procurar fazer tratamento. Olha só, pergunta de mulher feita na rua. Vamos lá. Por que as mulheres no período menstrual têm dor de cabeça? Gostaria de saber. Existe uma flutuação dos hormônios do período pré-menstrual, tá? E principalmente estrogênio, e isso acaba sendo encarado pelo cérebro da enxaqueca como uma coisa assim, entre aspas, anormal. Então ele pode desencadear uma crise mais forte nesse período. Existe a enxaqueca puramente menstrual, tem mulheres que só têm no período menstrual, e aquelas que com predomínio menstrual, são mulheres que têm enxaqueca e pioram no período pré-menstrual. Então tem esses dois tipos. Com relação ao hormônio, o prêmio que as mulheres têm é na gestação. A maioria tira umas férias da enxaqueca, fica meses, não só 9 meses, fica 10, 15 meses sem. Na menopausa também. Na menopausa é quando cessa tudo também. Eu já estava com dó das mulheres aqui, eu falei, mas inventaram tanta confusão para a mulher, aí você dá uma maciada, né? Agora, tem muito a ver com alimentação, já foi falado isso. Olha a matéria que nós preparamos. Entre 10% a 30% das pessoas que têm enxaqueca têm crise relacionada com algum alimento. Existe relação de alguns alimentos, como o açúcar, o glutamato, o café, o amendoim, os produtos industrializados que contêm um teor de glutamato maior. E existem substâncias nos alimentos que provocam e aumentam essas dores. Tem alguns alimentos, como o queijo, por exemplo, tem a tiramina, que é uma substância que causa essa dor de cabeça. No café, a cafeína. Produtos industrializados, eles contêm uma quantidade muito grande de sódio e de glutamato monossódico. Esse glutamato pode sim estar desencadeando uma dor de cabeça, uma dor de estômago. E deixar de comer também faz um mal danado. O jejum é prejudicial, não só para desencadear uma dor de cabeça, mas o jejum prolongado não é ideal. O metabolismo funciona de maneira errada, o paciente vai sentir outros sintomas, não só a dor de cabeça. Então, o ideal seria comer de 3 em 3 horas. As festinhas e happy hours devem ser bem pensados, para a dor de cabeça não se prolongar para o dia seguinte. Seria interessante ele ficar longe do vinho. Vamos tentar trocar essa bebida alcoólica por um outro suco, por uma outra bebida que não seja o vinho. E na hora do petisco, ficar longe do amendoim e ficar longe dos queijos, né? Nós vimos os alimentos que podem prejudicar e aumentar ainda mais a dor de cabeça. Mas quais alimentos devem ser consumidos para prevenir a dor? Então, optar por frutas, por sucos de frutas, por produtos integrais, deixar uma saúde intestinal em perfeito estado para que o organismo responda de uma maneira correta.
Além dos alimentos, a prática de atividades físicas, principalmente aeróbicas, também ajudam a diminuir a frequência das crises. As atividades aeróbicas, como bicicleta ergométrica, como esteira, como transporte, que a gente tem alguma tem na academia. Então essas atividades, corrida de baixo impacto, então algumas já são prescritas já para isso. Mas existem exercícios que também podem acentuar a dor. Quando você faz uma atividade de musculação para hipertrofia, você aumenta um pouco a sua pressão. Quando você aumenta essa pressão, pode aumentar um pouco a pressão na cabeça e isso pode ser que faça que aumente um pouco a dor. Ou alguns outros exercícios que são feitos com a pessoa declinada, voltado para baixo. Os exercícios são, em sua maioria, benéficos à saúde. Portanto, quando faz uma atividade física e começa a ter algum tipo de dor, a coisa mais propiciada a fazer é parar a atividade, conversar com o professor, parar no dia, dar uma sentada, toma uma água, se hidrata, para mesmo, vai procurar um médico, um neurologista. Sabe o que me chamou a atenção? Que as festinhas são danadas, né? Pelo jeito. Para quem tem dor de cabeça, são. O vinho, os queijos, os embutidos também. Eles são desencadeantes de dor de cabeça, que salame, presunto. Sorte foi nossa, hein, Flávio? Você ainda come muito embutido. O que esse senhor come de embutido já tem dor de cabeça por uns par de anos, né? Eu já tive quando era moço. Mas nós já temos sorte. Nós podemos tomar o vinho, o queijo. Eu gosto muito de queijo. Numa boa. Mas e a bebida alcoólica, hein? É o maior desencadeante. O álcool é o maior gatilho para as dores de cabeça. Não só o vinho, como cerveja. O álcool concorre também com o chocolate. Não esqueci do chocolate. O chocolate é um terror. Definir um pouquinho o vinho. O vinho é mais o vinho tinto e o vinho frisante, aquele gasoso. O vinho branco suave, assim, dá. Se você estiver longe, há muito tempo sem dor, você pode tomar um pouquinho. Mas o vinho tinto realmente é mais... Mesmo o pessoal fala assim, esse vinho é ruim, me deu dor de cabeça. Não é assim que fala? Não estava vinho ruim que dá dor de cabeça. Esse é um vinho bacana, esse não deu dor de cabeça. Tem nada a ver, tem a ver ou não? É vinho, né? Depende, é um vinho, mas às vezes são vinhos assim muito bons, o pessoal põe açúcar, põe alguma substância que acelera, né? E piora a situação. O que dá mais dor de cabeça são os destilados, a questão do teor mais alto ou não? Na minha opinião, sim. Quanto mais álcool, mais dor de cabeça. Quanto mais teor alcoólico. Eu não sei se é a sua opinião é essa. Com certeza. E é interessante que a gente falar um pouco de cerveja, né, que tem um teor alcoólico um pouco mais baixo. Depende muito da fermentação. Eu não vou falar aqui, né? Vou falar. Tem algumas marcas que são piores que as outras. Então a gente orienta, se você vai tomar, escolhe essa outra. É sério. Um cervejeiro me ensinou isso, a fermentação é diferente de uma para outra. Eu tiro sarro de colegas meus que são metidos a saber conhecer. Às vezes é uma brincadeira, pusemos nos copos, ele sabia qual era qual, dançou lascado. Tomou qualquer um, né? Distinguir. Agora, pelo jeito, então tem que ser cervejeiro para saber quem é quem. Tem uma diferençazinha. De qualquer maneira, o álcool é problemático. Né? E há pessoas que não podem sequer tomar por outras razões, mas mesmo questão de dor de cabeça. Né? Mas é engraçado que tem períodos que a pessoa pode usar essas substâncias e não acontece nada. E esse que é o grande mistério. Não é uma coisa assim constante, né? É que esses fatores concorrem, e se torna um pool somatória de todos. Agora, está patente que também que a alimentação é definitivo para qualquer coisa. Sim. Alimentação boa garante bem-estar. Uma dieta equilibrada é tudo de bom. Agora, eu gostei que ele falou dos exercícios. Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda. Atividade física aeróbica, principalmente. Porque você aumenta a produção de endorfinas, que são substâncias que vão regular o sistema de dor e vão até ajudar a serotonina. A pessoa fica até mais calma, fica mais tranquila fazendo atividade física. Essa professora que o senhor perguntou, que tinha 2 períodos de trabalho. É a Maria Rosa. Se ela conseguir fazer uma atividade física, nem que seja meia hora por dia, ou 3 vezes por semana, que seja, caminhar mais, já vai ajudar. Né? Fala para ela tentar fazer isso. Aqui há mais uma pergunta. Meu nome é Mariana. Tenho enxaqueca há muito tempo. E de uns tempos para cá, a dor tem aumentado e os sintomas também. Da última vez,
por coincidência foi sexta-feira, a dor apareceu do nada e foi se agravando. E junto com ela, meus dedos e meu rosto amorteceram e comecei a ficar roxo. Gostaria de saber o que fazer. Já fiz tomografia e não constataram nada. Por onde começar? Não sei se ela explicou direitinho, mas existe um tipo de dor de cabeça, de enxaqueca, que nós chamamos de enxaqueca com aura. Como é que ela começa? Pode ter formigamento nas mãos, esse formigamento vai para o braço, vai para metade do rosto e metade da língua. Em seguida vem uma dor muito forte. Ou então ela pode ter alterações visuais, que são cobrinhas luminosas, manchas escuras, enxergar só a metade das coisas, visão dupla. Isso nós chamamos de aura. Agora, o que nós temos que chamar a atenção para isso é que a mulher que tem enxaqueca com aura, toma anticoncepcional e fuma, ela tem um grande risco de ter um acidente vascular cerebral, um problema cardíaco, por causa dessa associação de enxaqueca com aura, cigarro e anticoncepcional. As situações, né? Exatamente. Isso que eu ia perguntar, porque a descrição do formigamento, eu falei, tem alguma coisa a ver com o coração? Que era a pergunta que vinha, né? Porque a gente aprende isso, começou a formigar, você presta atenção. Aumenta. Agora eles perguntam, mas como é que eu sei que eu não estou tendo um derrame? Porque o derrame vem de uma vez só. A aura, ela é progressiva, ela vem se instalando progressivamente. Tem tratamento para essa doença dessa moça? Com certeza tem. Ela precisa procurar um neurologista, que ele vai fazer uma orientação de prevenir as crises, abortar as crises e tomar um remedinho diariamente para não ter. Além disso, como a Dirce fala, fazer os outros, atividade física, tratamento para ver a parte emocional. É um conjunto de tudo. Toda cefaleia tem tratamento. Umas melhor que as outras, mas tudo tem tratamento. Não, o que já vale. Então, a questão é procurar mesmo o médico e orientação. Não pode ficar sofrendo a vida toda. Depois a gente vai falar mais detalhado de automedicação, porque é danado, né? A gente fala qualquer dorzinha de cabeça, a gente já tem até os remédios assim, esse é bom. E pior que eu acho que é bom para mim, vai ser bom para você também. Toma isso que eu tomo, passa no instante, né? E hoje, na preparação do programa, que eu andei lendo um pouco sobre isso, que eu falei, mas não é bem assim, o componente de cada remédio é diferente, né? E nem sempre o seu é o componente de que eu preciso. Então é meio complicado. Sempre problema de automedicação é danado, tem que tomar muito cuidado. E nós somos doutores em automedicação. Para auto e para o outro de fora da gente, né? A senhora falou em aura. Acho que uma pessoa aqui está falando disso. A Sandra de Itatiba, São Paulo. Muita dor de cabeça, principalmente no período pré-menstrual. Evito analgésico, quarto escuro que resolve, e a dor é de um lado só da cabeça. É aura? Não, não é. Sandra é o nome dela? Sandra. A dela não é aura, ela tem uma enxaqueca que também precisa ser tratada e que piora no período menstrual. Vamos falar de dois tipos de dor de cabeça. Questão de criança. Criança tem dor de cabeça? Tem. Qual? Tem-se aquela ideia que criança inventa as coisas, né, para não ir para a escola, para não fazer tarefa e tal, mas tem que acreditar na criança. Se a criança está com dor de cabeça, ela fica pálida, ela fica enjoada, ela quer deitar, quer ir para o quarto escuro. Tem náusea. É muito semelhante do adulto. O que diferencia é que, às vezes, a sensibilidade dela ao analgésico é muito maior que a nossa. Então, por isso que a mãe acha que não é possível que só isso de remédio resolveu. E resolve. Tá? Só não pode ficar usando com frequência. A criança também tem que ter o tratamento dela. Muitas vezes até passa sem analgésico quando ela está num quadro inicial. E a gente sabe que, involuntariamente, ela está vendo televisão, jogando videogame, ela